Sejam bem-vindos ao Nocturno. Eu sou o Sr. J e hoje eu vou relatar um dos casos mais estranhos e perturbadores que eu encontrei durante as minhas pesquisas sobre acontecimentos inexplicáveis. Em comunidades rurais ao redor do mundo, existem histórias que atravessam gerações, histórias que são contadas em voz baixa, histórias que ninguém consegue provar, mas que ainda assim continuam sendo repetidas décadas depois. O caso que você vai ouvir hoje é considerado por muitos como uma simples lenda local. Por outros, porém, trata-se de um acontecimento real. Um caso tão perturbador que até hoje moradores evitam falar sobre ele durante a noite. Esta é a suposta história do caso do porco que chamava as pessoas pelo nome. Segundo relatos coletados entre antigos moradores de uma pequena comunidade rural, tudo começou quando um agricultor conhecido apenas como Horácio adquiriu um porco para a criação. A princípio, nada parecia incomum. No entanto, após algumas semanas, vizinhos começaram a notar um comportamento estranho. O animal permanecia imóvel durante longos períodos. Não dormia, não se alimentava quando havia pessoas por perto. E segundo diversos relatos, parecia observar atentamente qualquer pessoa que passasse pela propriedade. Embora isso possa parecer apenas uma coincidência ou interpretação exagerada, acontecimentos posteriores fizeram com que a comunidade começasse a encarar o caso de outra forma. O primeiro relato ocorreu durante uma madrugada. Uma moradora afirmou ter sido acordada por alguém chamando seu nome do lado de fora de casa. Ela acreditou tratar-se de um familiar ou de algum vizinho, mas ao verificar não encontrou ninguém. Dias depois, outro morador relatou exatamente a mesma experiência. Depois outro e mais outro. Apesar de nunca terem conversado entre si, antes dos relatos, todos descreveram as mesmas características. A voz parecia humana, mas havia algo nela que provocava uma sensação imediata de medo. A partir desse momento, os moradores começaram a perceber algo ainda mais estranho. As vozes pareciam sempre vir da mesma direção, a propriedade de Horácio. Como acontece em muitos casos envolvendo supostos fenômenos inexplicáveis, nem todos acreditaram. 3 jovens da comunidade decidiram investigar. A intenção deles era simples: provar que tudo não passava de uma superstição coletiva. Na noite escolhida, eles levaram uma câmera portátil e dirigiram-se até a propriedade pouco antes da meia-noite. De acordo com as pessoas que afirmaram terem assistido à gravação original, os primeiros minutos mostravam apenas brincadeiras. Os jovens riam, fazem um comentário sarcástico e aproximam-se do cercado onde o animal permanecia. O porco estava parado, completamente imóvel, olhando diretamente para a câmera. Um dos jovens então fez uma pergunta: "És tu que chama as pessoas?" Durante alguns segundos, não houve resposta. O grupo começou a rir-se, mas é nesse momento que algo acontece. Algo que, segundo os relatos, mudou completamente a atitude dos 3 jovens. A câmera resiste a uma voz baixa, rouca e extremamente próxima do microfone. A voz dizia apenas "não". Os relatos divergem sobre o que aconteceu nos segundos seguintes. Alguns afirmam que os jovens fugiram imediatamente. Outros afirmam que permaneceram imóveis, mas todos concordam em um detalhe. Um dos rapazes fez uma última pergunta: "Então quem é que está chamando?" A resposta teria vindo quase instantaneamente. E segundo os testemunhas, jamais foi esquecida. A voz respondeu: "Aqueles que me escutam." A câmera caiu, a gravação foi interrompida. E nenhum dos 3 jovens aceitou falar publicamente sobre aquela noite. Durante anos, esta história permaneceu apenas como uma simples lenda local.
até que surgiu um detalhe impossível de verificar, mas também impossível de ignorar, é claro. Pessoas que afirmam ter assistido à gravação original relatam a existência de um som que não foi percebido pelos jovens naquela noite. Um sussurro quase imperceptível, presente nos últimos segundos do vídeo. Segundo esses relatos, a voz não dizia uma frase, não faz uma ameaça, não pede ajuda. Ela apenas pronuncia um nome, o nome de quem está assistindo. Não existem evidências suficientes para confirmar a autenticidade desta história. Não existem registros oficiais, não existem provas materiais. Existe apenas um conjunto de relatos que atravessou anos e continuou sendo contado. Talvez seja apenas uma lenda, talvez seja uma coincidência. Ou talvez existam histórias que sobrevivem justamente porque ninguém conseguiu explicá-las. Mas antes de terminar este vídeo, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Enquanto você assistia este relato, você teve a sensação de ouvir algum som atrás de você? Porque, segundo a lenda original, o chamado nunca acontece durante a história. Ele acontece depois que ela termina.